Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa edição de terça-feira, dia 22 aí de abril de 2025. O nosso Flash News está no ar para a gente poder comentar sobre todas as notícias importantes desta tarde de terça, nessa terça que tá com cara de segunda, tá um friozinho aqui em São Paulo, inclusive você deve pegar sua caneca com café para a gente poder acompanhar todas as notícias importantes do dia de hoje, né? Esse dia no mercado financeiro que é de uma certa volatilidade aí, viu? Ele começou com uma tensão lá fora, né? Abriu o dia, inclusive, no vermelho, sentindo o clima pesado no cenário internacional, só que inverteu. Agora o Ibovespa está em alta na tarde de hoje, essa volatilidade muito forte, que para quem gosta disso, né? Quem gosta de volatilidade, principalmente fazer trade ali no dia a dia, hoje está sendo paraíso, porque hoje consegue aí ter bastante volatilidade para operar. Essa pressão toda vem especialmente dos Estados Unidos sobre o Federal Reserve e o avanço nas tarifas comerciais. Mas com o tempo as perdas foram diminuindo e aí foi subindo ali lentamente, agora dispara quase 1% aí no pregão. Por aqui, pessoal, o Boletim Focus saiu mais cedo, trouxe algumas revisões que chamaram a atenção. A inflação estimada para o ano caiu um pouco, agora em 5,57%. O PIB subiu para 2% e a Selic deve continuar firme nos 15% ao ano. A Petrobras teve um dia aí também muito agitado. Começou como um dia ruim e agora inverteu, né? Tá indo bem aí, principalmente depois do petróleo subir lá fora, né? Mas teve uma notícia muito ruim, que foi uma explosão em uma plataforma no litoral do Rio de Janeiro, que pesou nos papéis da estatal no começo do dia. A BRF também teve um dia muito agitado, aí anunciou um novo investimento bilionário na Arábia Saudita e animou os investidores. As ações, inclusive, sobem bem bonito hoje durante o dia inteiro. A Iguatemi, por sua vez, informou o pagamento de dividendos e isso ajudou, claro, o papel a performar melhor. E o setor de carnes, com JBS, Minerva e Marfrig, tem estado em alta com boas expectativas de exportação. Já a Auren fez uma captação de 2 bilhões de reais em debêntures, sinal de fôlego para novos projetos. E a Eletrobras confirmou a permanência de sua diretoria até 2027, passando a mensagem de estabilidade para o mercado. Bom, para a gente poder falar sobre todos esses assuntos, tem muita coisa para a gente comentar nessa terça-feira. Deixa eu chamar aqui meu grande amigo Bruno Coutrin, que é economista lá da Top Game, que está comigo nessa terça-feira. Bruno, seja muito bem-vindo novamente ao nosso Flash News. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos os telespectadores da BMC no Flash News aí. Vamos falar como é que esse mercado está bem volátil, né? Nesta volta de feriado. Pois é, volatilidade é o nome desse Bovespa, né? Ele começou numa queda, agora foi para uma alta. Como é que você está avaliando esse Bovespa para essa semana, para hoje principalmente, Bruno? Volatilidade é o nome do negócio, é isso? Então, o mercado ele acordou, né, com um tom, né, o índice futuro acordou com um tom bem fraco para compras, veio com uma movimentação até mais vendedora antes da abertura dos nossos papéis e o mercado que acabou ganhando uma força compradora após a abertura do mercado norte-americano, que parece não ter ficado tão assustado com essas ameaças do Trump aí sobre o presidente do Banco Central, o Jerome Powell. Mas a grande questão que fica é que, por mais que tenha tido o acidente, né, da Petrobras lá com uma estação, né, de petróleo no Rio de Janeiro, a Petro sobe nesse momento 0,78%, Vale também está subindo mais de 2% e os bancos também impulsionam essa alta no nosso mercado. Então aquilo que é de forte na nossa bolsa, commodities e setor financeiro, está puxando a bolsa para cima. E o dólar, que já tinha demonstrado uma fraqueza mais expressiva ontem, né? O dólar perante a cesta de moeda, hoje mantém essa queda aqui no Brasil, que é aproximadamente agora 1,4% de queda. Eu, sinceramente, na volta do feriado, aguardava, né, um mercado um pouco mais indeciso, não com tanto esse direcional, mesmo após a abertura do mercado à vista no Brasil e lá fora. Mas o otimismo segue grande em cima do Brasil, aí, principalmente por conta das exportações. Exatamente, né? Exportações aí chamando muita atenção. Wall Street também está tendo um dia bom hoje lá fora. Né? Então isso sempre chama atenção, né? O otimismo global, a gente está cada vez mais junto com a rapaziada, né? lá fora, então a gente sempre está andando muito junto com eles. Agora falando um pouco sobre esse Boletim Focus, Bruno, nada muito surpreendente, né? Selic na casa dos 15%, já era o que a gente já esperava, inflação também aí na linha já da semana passada, uma coisa meio que não muda muito o nosso cálculo, né?
Exatamente. Um boletim Fox praticamente sem alterações, Rafa, porque o que talvez justificaria esse leve aumento de 0,02% do PIB, né, de 1,98 da semana passada para 2% para essa semana, seria o arrefecimento do dólar que foi projetado para o fim de 26. No caso, para o ano de 2026. Para esse ano, o dólar continua cotado a 5,90, mas não é esse o cenário que a gente continua observando, né? A Selic, sim, precificada a 15%, como já esperávamos, e, consequentemente, é um boletim Focus aí sem novidades, sem surpresas, e não é esse o ponto que acaba fazendo a nossa bolsa subir, por mais que tenha um leve crescimento do PIB e um arrefecimento bem baixo da inflação, que continua bem forte aí para cima. E sim mais a procura, né, do nosso mercado, que tende ainda a ter ações boas, descontadas e, consequentemente, uma recuperação, né, ali do território chinês e o Brasil conseguindo manter essa abertura de mercado de exportação com os Estados Unidos. Obviamente, o nosso setor de exportação vem crescendo e, principalmente com essa notícia do investimento da Arábia Saudita, né, na BR Foods, que faz aí o papel subir mais de 2% nessa terça-feira. Exatamente, ia puxar justamente sobre isso, né? Essa disparada aí de BR Foods, essa abertura para investimento estrangeiro, né? A gente está falando de um investimento multibilionário, né? Estava até puxando aqui a notícia, né? Esse investimento de 160 milhões de dólares em uma nova fábrica de alimentos na Arábia Saudita, né? Em parceria com a Halal Product Development Company. Né, e as ações disparando nesse momento. E nesse cenário, principalmente, Bruno, falando um pouco de setor, principalmente, né, a gente está falando desse setor de frigoríficos, né, de BR Foods, JBS, Minerva e tudo mais, eles focando muito lá para fora. JBS falando de dupla listagem, tanto aqui quanto lá fora. Agora a BR Foods anunciando esse investimento de 160 milhões de dólares na Arábia. Marfrig também já teve algumas mudanças. Minerva já teve muitas mudanças. Eles são... o setor de frigoríficos pode acabar sendo a solução para a nossa economia, nessa nossa bolsa, porque ela consegue internacionalizar melhor esse portfólio mais rápido do que outras empresas, tipo uma estatal como, sei lá, Petrobras ou qualquer coisa da vida? Rafa, é um belo ponto. Porque o que acontece? A China ela já começou a anunciar a compra de produtos do agro no Brasil novamente, né? Foi no começo de abril falando da soja. Agora vem essa do mercado, né, ali da Ásia no todo, né, que daí da Arábia, né, acaba sendo investimento, até olhei aqui ao lado, né, que era para ver se era 160 milhões de dólares ou 160 milhões de reais, mas é um investimento muito grande, né, em cima da nossa proteína, em cima da nossa carne. E, obviamente, isso gera um crescimento do mercado no exterior e também gera uma força de mercado bem maior, né, uma produtividade bem mais expressiva. E o setor de proteína do Brasil, ele é extremamente forte para exportação. E, consequentemente, com essa queda que o dólar vem apresentando internamente, as empresas podem acabar ganhando mais pelo volume de exportação, com mais quantidade de produto sendo enviado para fora. E, consequentemente, gera esse cenário muito positivo em cima de um setor que é muito rico aqui do agronegócio do Brasil. E como essas empresas são listadas em bolsa, obviamente, acaba refletindo. E fazendo até essa comparação com a questão de Vale, Petro, né, que acaba sendo o carro forte aí da nossa bolsa de valores, fica uma movimentação muito mais à mercê da guerra comercial, falando de petróleo, e também da recuperação da economia chinesa, quando a gente pode falar de uma alta expressiva do minério de ferro, que hoje acabou ficando no 0 a 0 praticamente. E as ações da Vale estão subindo 2,08% neste momento. Então, é um setor que ganha uma força muito forte no nosso mercado, é um setor que ganha força para o Brasil e, consequentemente, setor que vem aí para apresentar crescimento para o agronegócio de uma forma mais completa, podemos dizer assim, não falando só de grãos, né, no caso. Perfeito, Bruno. Para a gente poder fechar o nosso Flash News de hoje,
Queria saber de você aí, o que tem que estar na cabeça do investidor para essa semana? Semana mais curta, semana que vem também vai ser mais curta, então tem bastante coisa aí, né? São poucos dias com muito dinheiro movimentado no Brasil. Então, me conta, o que tem que estar na cabeça do investidor aí para os próximos dias? Rafa, eu vou até aqui já puxar o calendário econômico para essa semana, porque nós vamos ter dados de desenvolvimento econômico, né, lá nos Estados Unidos e na Europa, mas teremos a divulgação da prévia da inflação oficial na sexta-feira para encerrar a semana. Então, esse que acaba sendo o grande ponto aí para ver se o Focus vem alinhado com toda essa questão, falando de mercado interno. Falando de mercado externo, Rafa, o radar segue com esses ataques, essas políticas tarifárias aí que o Trump vem colocando, como fica essa briga mais ferrenha com a China, onde o Brasil pode se beneficiar. Falamos há pouco, né, do setor agro com o setor de proteína, a Embraer também pode acabar ganhando o mercado de uma forma bem mais expressiva e, consequentemente, é uma semana vazia de dados econômicos, mas é uma semana que pode vir para muitas decisões para o início, né, desse segundo trimestre no ano, algo que pode trazer surpresas ali para os Estados Unidos, apesar de eu não acreditar do primeiro corte da taxa de juros em maio e somente em junho. E aqui no Brasil, é aguardar também sobre alguma novidade da questão fiscal, porque isso ainda não está sendo falado, mas por hora, esse é o panorama do mercado para mim. As curvas estão trabalhando de forma mista, a procura por ações descontadas aqui no Brasil e pelo índice da nossa bolsa lá fora também, mas se o Trump tomar alguma medida muito drástica aí, principalmente com essas tarifas, o mercado pode acabar sofrendo um pouco, principalmente com esses ataques ao presidente do Banco Central. Excelente, excelente. Bruno, eu queria muito agradecer sua presença aqui no nosso Flash News. Te espero para uma próxima, tá certo? Eu que agradeço a participação, Rafa. Uma ótima terça aí para você e para todos os telespectadores. Valeu, Bruno Cotrim, que é lá economista da Top Game conosco aqui nessa terça-feira, nessa tarde de terça no nosso Flash News, friozinho aqui em São Paulo. Bom, pessoal, reforçando o convite, 4h30 da tarde estaremos juntos no closing aqui, no fechamento de mercado ao vivo da BMC News, comigo, Rafael Lara, e com o Leandro Martins aqui, meu fiel escudeiro de sempre. Então venha, manda sua mensagem no chat ao vivo, seu choro, sua vela, onde você quiser, manda aí pra gente também no chat lá do YouTube, tá certo? Queria muito agradecer a você que esteve conosco aqui no nosso Flash News e pedir para que você nos siga nas redes sociais, @bmc.news. Estamos em todos os lados, TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn, onde você quiser, a BMC está com você. Também no nosso portal, bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas do mercado financeiro. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê daqui a pouco às 4h30 da tarde no Close. Até mais, tchau, tchau!